Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção, meus alunos do Centro Educacional Grau Técnico e meus amigos lá do curso de Eletrotécnica da IFAL. Vamos fazer um projeto, certo? E aqui nós temos tudo que nós precisamos para a realização de um projeto que será aprovado. Nós vamos passo a passo. Nós vamos usar aqui, segundo a NBR 5410, tabela 33, que é o método de instalação, tabela 35, que fala sobre a temperatura dos condutores, tabela 36, que é a condução de corrente em cabo isolado em PVC, tabela 37, que é a condução de corrente em cabos EPR ou XLP, no nosso caso, no nosso projeto, a entrada do ponto de entrega até o quadro de distribuição virá um cabo EPR. Por quê? Porque é um cabo que tem mais resistência, apropriado para os 80 metros que eu vou pedir para vocês, meus alunos aí do grau técnico, para vocês aprenderem a dimensionar segundo a distância. Tabela 42, de fator de agrupamento, se é um condutor, se é dois condutores, se é três ou mais condutores. Tabela 46, número de condutores carregados. Tabela 59, espaço reserva e um aviso obrigatório, segundo a norma, na porta lá do quadro. Taxa de ocupação, nós vamos ver um condutor, dois condutores, três ou mais condutores. Essas taxas de ocupação que já falei muito em aula, que são desprezadas, é um fator essencial ao projeto, ok? E depois nós vamos dimensionar um ar-condicionado para essa área, certo? Um condicionador de ar de 600 a 800 BTUs por metro quadrado, porque vai depender da localização geográfica norte, sul, leste, oeste na minha planta, que será tudo mostrado. Tenho aqui a fórmula que nós vamos aplicar no final para chegarmos ao dimensionamento correto do ar condicionado. E, para encerrar, nós vamos fazer a corrente de projeto, que eu vou ensinar a aplicação dessas formas com exemplos práticos, ok? Então não se assuste, é muito simples. Essas tabelas, vocês se tornarão amigos íntimos delas, certo? E tudo que nós precisamos, nós temos já aqui, ok? Nós temos uma planta do nosso cômodo que nós vamos fazer o exemplo, e nós vamos agora embora para o primeiro passo, ok? Muito bem, vamos então aqui. Primeira coisa, você visitou a obra, você visitou para realização do projeto. Primeira situação. Segunda situação, você recebeu de um arquiteto, de um engenheiro civil, a planta. Então você precisa primeiro acertar uma visita lá para conferir as medidas. Você não pode confiar em medidas vindo de outras pessoas, para que seu projeto seja 100% correto. Ou terceira situação, é um projeto de um residencial que ainda está no papel, não tem obra lá ainda. Então, eles querem que você faça o projeto elétrico, só que você não pode visitar. Então, você vai fazer o projeto elétrico e no espaço ao lado da planta, você vai colocar
projeto, observação, projeto feito sem visita técnica, que será feito posteriormente, certo? Para confirmação dos dados ou retificação, ok? Muito bem, então você tem a planta e tem aqui. E aqui eu coloquei aqui, ó, que depois, para dimensionar esse cabo que vai chegar aqui, que vai vir de 80 metros, nós vamos usar essa fórmula da queda de tensão. Mas não se assuste com as fórmulas, que é simples demais, ok? Então aqui, o que você precisa primeiramente fazer? Eu tenho que então colocar aqui, o que eu vou colocar? As tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico e iluminação. Vamos começar pela iluminação, certo? Eu preciso trazer, o quadro estando aqui, eu preciso trazer para esse cômodo os condutores para iluminação. Mas antes disso, como que é feito, segundo a NBR 5410, a iluminação é feito pelo metro quadrado. E o metro quadrado a gente sabe que é comprimento versus largura. Então é 4,30 vezes 6,40. 4,30 vezes 6,40, que vai 4,30 vezes 6,40 é igual a 27,52 metros quadrados. 27,52 metros quadrados. Esse é o que eu preciso para determinar a potência dessa iluminação que vem para cá. E segundo a NBR 5410, eu vou ter que colocar nos primeiros 6 metros quadrados a potência de 100 volt-ampere. Nos 6 primeiros. E aqui vamos dividir. E depois dividir de 4 em 4 metros quadrados. 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18. 6, 10, 14, 18, mais 4, 22, mais 4, 26, mais 1,52. Esse é a fração que sobra, certo? E aqui, nos 6 primeiros, eu tenho que colocar 100 volts-ampere. E nos outros, 60 volt-ampere em cada um. 60, 60, 60. E na fração de perímetro do metro quadrado, você pode ou colocar mais 60 ou parar por aqui, certo? Como um projeto não é para um projeto tem que ser eficiente, ele não passa, não sobra e não falta. Mas como é no mesmo cômodo e eu já tenho 100, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 6, 30, eu já tenho 400 volt-ampere distribuído aqui, eu posso deixar esse fora, ok? Então eu vou trazer daqui, vou distribuir aqui agora 400 volt-ampere. 400, certo? Sei que os primeiros 6 metros era de 100, não é? Então aqui, ó, eu tenho meu quadro central. Eu não tenho aqui, nada me veio da arquitetura, certo? Não me veio nada. É para mim colocar os 400. Então o que eu vou fazer? Eu vou no local, no centro dessa planta e vou colocar aqui uma iluminação de 100, que é os primeiros 100 metros,
100 volt ampere. Falta 300, que são 5 vezes 60, certo? E como eu sei que aqui vai ser usado LED, então eu troco esses 100 volts ampere por 15 watts, que equivale a 100 volt ampere. 15 watts. Então, aqui, deixa eu ver aqui, eu posso colocar aqui, falta 300. Então, eu posso colocar aqui nesse cômodo, vou colocar uma, duas, de 60, 60 mais 60, 120, e falta 180, não é? $180. Eu posso colocar aqui então mais duas. Tá? Posso fazer a iluminação assim, ok? Então aqui eu boto de 9 watts, que equivale a que a norma fala em 60 volts ampere, porque é 60 volts ampere incandescente, certo? E como então eu quero seguir a norma, eu passo a incandescente para LED, certo? Para LED. Então, 60 equivale a 9 watts. Aqui também, mais 9, certo? E aqui eu vou colocar uma de 9 e outra de 12, que vai equivaler aos meus 400 volt ampere. Certo? Muito bem, coloquei a iluminação. Isso depois pode ser tudo colocado nos lugares certos ou pode virar uma grande luminária aqui no centro, ok? Que é difícil acontecer. Agora, o que eu sei que preciso ter? Eu preciso, então, a norma diz que tem que ter pelo menos uma iluminação de 100 volts ampere em qualquer cômodo. Qualquer que seja o tamanho, tem que ter pelo menos uma de 100 volts ampere. E quando a área é maior que 6 metros quadrados, a gente começa a distribuir como foi distribuído, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o meu interruptor, que lá na legenda vai ter um símbolo assim, ó. Vamos dizer que aqui você tem uma porta, certo? Aqui você tem a porta. Coisa que precisa ter na tua planta é isso, localização de portas e janelas, certo? Vamos botar uma janela aqui, ok? E uma porta ali, ok? Pronto. Então eu vou colocar esse meu interruptor com um símbolo igualzinho está lá na legenda. Nada pode ter aqui que não tenha na legenda do projeto, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, um interruptor. Aqui tem uma de 3 seções. 3 seções. E esse vai ser o circuito número 1, que é a iluminação. Circuito, quantas seções, quantas teclas, ok? Pronto. Agora vamos lá. Então o que eu preciso levar para esse interruptor para montar um sistema de iluminação? Eu preciso ter a fase. Então eu faço aqui, ó, um eletroduto. Esse eletroduto virá pela laje, certo? Esse eletroduto virá pela laje e ele vai estar no teu projeto com a cor azul. Então eu coloco o eletroduto aqui, chegando aqui nessa parede, certo? E nesse eletroduto, ali na legenda também tem como eu devo simbolizar fase, neutro, aterramento e retorno. Então, nesse eletroduto, eu vou colocar aqui, ó, fase, passando do eletroduto, como eu mostrei em aula, fase,
e neutro, passando do eletroduto. Isso que eu preciso para minha iluminação aqui, certo? E aqui em cima dele vai estar aqui, ó, 1, que é o número do circuito. Número do circuito, o mesmo que está aqui fora do meu interruptor. E também vai ter nele escrito assim, ó, 1,5 milímetro, que a NBR diz que iluminação residencial, o mínimo que eu posso usar é 1,5 milímetro, certo? Então vamos lá. Agora, vamos aqui para o próximo passo aqui agora. Muito bem, eu tenho a rede à disposição. Agora eu preciso chegar do interruptor para as minhas luminárias, ok? Então o que eu vou fazer? Como depois eu vou ter tomadas nesse cômodo, eu vou utilizar as descidas por aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro, por isso que é bom sempre centralizar uma lá no centro. Primeiro, eu vou por aqui, ó. Eu vou interligar o centro, certo? E dessas aqui, eu vou fazer as ramificações, porque depois eu posso usar esse. E embaixo aqui vai ter uma caixa de passagem, certo? Embaixo aqui. Então eu venho com ele daqui e daqui eu vou distribuir aqui, ó, certo? Eu tenho que chegar, ó. Agora o mais é isso aqui, ó, certo? É isso aqui. Porque assim todos os cantos do teu projeto estão cobertos com eletrodutos. Então agora vamos passar o primeiro aqui. Eu não tenho caneta amarela aí, então vamos passar aqui, ó. O que a minha luminária agora precisa? Ela precisa ser ordenado pelo meu interruptor. Então precisa sair daqui 3 retornos, não é isso? Precisa chegar aqui, ó, eu quero uma tecla desse lado, uma seção desse lado e a outra no centro. Então eu vou sair com o retorno. Eu vou pegar a preta para que dê uma diferença aqui. Eu uso o amarelo para retorno, mas eu não tenho caneta amarela, certo? Ah, tem uma aqui que é mais diferenciada, que é essa, que eu nem sei o nome, certo? Então eu preciso de 3 retornos. 1, 2, 3. Porque é retorno A, B e C. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, próximo da porta de entrada A, certo? A. Aqui eu vou colocar como retorno B. Deixa eu colocar direitinho como você tem que colocar no projeto, certo? Não, aqui é o circuito, que é o 1, o retorno vai aqui, ó. Bem onde estava, só que aqui embaixo. A, B, C. Ok? Então tem que chegar ali. Vocês notaram então agora que C e C quer dizer que eu posso tirar esse daqui, ó. Veja, você vai acomodando o teu projeto, certo? Como eu falei na aula, ó. Escolhe qualquer uma delas, que elas vão ter a mesma distância do centro. Aqui não está certo, mas na planta vai ficar a mesma distância, né? Vai fazer esse caminho. E tiro um desses aqui também, ó. Certo? Tiro aqui, ó. E venho daqui para cá, ó. Ó aqui, ó.
já abriu, certo? Então eu tenho A, B e C. E todos eles são do circuito 1. Todas essas informações elas têm que estar no trabalho de avaliação de vocês, hein? Muita atenção nessa hora. 1. Circuito 1, seção A. Ok? Então eu vim aqui com A, B e C. E o que mais que precisa além do retorno? Precisa chegar em todas elas o neutro. Então aqui também vem o neutro. O neutro do circuito 1. Então o neutro eu já posso passar com ele. Certo? O neutro eu já posso passar com ele. Vou apagar isso aqui que não preciso mais agora dele. Certo? Ele já fez o serviço dele. 1. Sempre no sentido das linhas, certo? Tá descendo aqui, não pode ficar todo desajeitado, tem que ficar no sentido em que está correndo o teu eletroduto aqui. O eletroduto sempre no projeto vai ter um aspecto curvado, não em linha reta, certo? Aqui, ó, como aqui, ó. Como aqui é só eu fazer assim, ó. Tá? E aqui vou colocar o neutro também. Circuito 1, neutro do circuito 1. Ele chegou nessa caixa e aí ele teve que chegar em todas as luminárias, certo? E agora eu vou determinar os retornos. Veja, aqui vai chegar A, B e C. O B vai ficar aqui, porque aqui é o B. É a luminária que vai ter a seção aqui B, certo? Então vai passar para cá, quem que vai passar aqui, ó, vindo para cima, que aqui é o C? Vai passar somente o retorno C. Ó, neutro e retorno C. Pronto. E o C passou para lá e também tem que chegar lá. C. Pronto. Aqui embaixo, o C já foi. Falta chegar aqui embaixo o A. Então aqui, retorno A. Um retorno que vai atender as duas, vai ligar em série. Essas duas vão ser ligadas em série. Então, 1A, retorno A. Ele vai chegar aqui, vai alimentar essa e vai passar por ela também e vai alimentar essa. Porque os neutros, você sabe que foi direto para as lâmpadas. Quem ficou aqui e saiu de uma para outra foi o retorno, certo? Ok, está então feita a nossa parte de iluminação. Aí nós fazendo o projeto, nós vamos já fazendo as anotações no quadro de carga, que você vai ter ali embaixo no trabalho de vocês, um quadro de carga. Ali você já vai tirar essas informações. Então aqui, circuito 1, vai ter lá circuito, né? Aí você vai colocar 1. Aí vai perguntar o que ele é. Iluminação. Iluminação, vamos dizer que aqui seja o quarto, certo? Descrição dele, iluminação do quarto. Aí vai perguntar vai dizer que a tensão dele é 220. Aí vai ter outra lá que vai perguntar sobre a potência, a tensão aparente, certo? A potência aparente desse circuito. Quanto foi que nós dissemos que distribuímos aqui? 400 volt-ampere. Os LEDs estão aqui apenas substituindo essa informação aqui.
certo? Que vale a mesma coisa aqui, então vai ficar 400. Já tenho essas anotações, certo? E numa outra folha sozinha, você vai ter lá o quê? O orçamento. Orçamento. O que você já pode colocar no orçamento, que ainda não vamos medir a distância? Depois eu vou ensinar isso com o escalímetro, para medir quanto de eletroduto, quanto de fio 1,5 tu gastou para fazer isso aqui. O orçamento eu já posso aqui dizer que foi 1, 2, 3, você já faz a anotação, 9 watts, 15 watts, 12 watts, 12. Isso tudo você já vai levando conforme você vai fazendo, porque no fim é só somar aqui tudo que você tiver aqui de eletroduto, de fiação, um interruptor triplo, certo? Aqui poderia ser, nós podemos colocar em aula aí um paralelo, né? Lá está a cama, o casal lá, o proprietária da casa quer deitar lá na cama e apagar ou acender qualquer uma delas aqui, né? Nós podemos fazer isso em aula, certo? Mas o importante agora é se concentrar em como chegar, porque quem fizer isso que nós estamos fazendo agora, fará qualquer projeto, certo? Então, um interruptor triplo, as lâmpadas já estão aqui, depois eu vou ter que dimensionar essa distância de eletroduto, qual o eletroduto, vou ter que dimensionar a distância da fiação, quanto de fiação eu vou ter que comprar para fazer, para cobrir essa área, certo? Então, e já anotei aqui no orçamento, e já anotei no quadro de carga, porque depois eu vou ter que chegar na corrente de projeto, certo? Porque por essa eu vou poder fazer qual o disjuntor que eu vou usar aqui. O disjuntor eu posso pegar esses 400 e dividir pela minha tensão, que vai me dar o disjuntor, porque para dimensionar o disjuntor, eu sempre uso a potência aparente, porque daí nunca vai faltar, porque a corrente de projeto vai ser um pouquinho abaixo, certo? Então vamos lá agora para outro passo, ok? Muito bem, a área nós fizemos pelo metro quadrado, ok? Para dimensionar a iluminação. Agora então, para dimensionar as tomadas, nós vamos fazer pelo perímetro, certo? Eu vou apagar aqui, mas você já copiou, né? Você já copiou essa forma, se não copiou, você volta o vídeo aí e copia. Pronto, aqui ó. E como é feito então o perímetro? Perímetro é a soma da área total em metro linear. Então eu tenho uma parede de 4,30 em cima, eu tenho uma parede de 4,30 abaixo, que já vai dar 8,60 metros. Mas eu tenho 6,40 desse lado e tenho 6,40 desse lado, eu terei mais 12,80. Não é isso? Então aqui eu tenho 0, eu tenho 4, vai 1, eu tenho 11, e eu vai 1 e eu tenho 21,40 metros. É o meu perímetro. E as tomadas são dispostas conforme o período. E isso, em cada cômodo, tem algumas diferenciações na NBR 5410, certo? Tem umas diferenciações. Por exemplo, aqui, se eu estou fazendo um quarto, eu preciso colocar no mínimo,
Lembrando que vai do projetista, que vai do proprietário, da proprietária da residência, dizer não, eu quero mais tomadas aqui, eu quero tomada aqui, aqui, aqui. Ela pode botar 100 tomadas se quiser, ok? Porém, essa conta vai causar uma despesa bem maior inicial e também quando nós formos fechar o nosso padrão de entrada, pode que de monofásico ela vai precisar de um trifásico. Aqui em Alagoas, por exemplo, ou é monofásico 220 ou é trifásico 220 e 380, ok? Então isso influencia muito. Então os nossos projetos, inicialmente, até apresentar alguém, é feito conforme o mínimo da NBR 5410. Então no quarto, eu preciso de uma tomada, uma a cada 5 metros. 5 metros. Cozinha e áreas como área de serviço, cozinha mais, área de serviço, lavanderia, banheiro, as áreas molhadas da casa, eu preciso uma a cada 3,5 metros. 3,5 metros, certo? Isso ainda tenho que saber o quê? Que a NBR também defende o seguinte, se eu tiver, por exemplo, cozinha e lavanderia juntas, e elas vão me dar mais de 6 pontos, ó, aqui, por exemplo, na cozinha eu preciso que as 3 primeiras tomadas sejam igual a 600 watts de potência. 600 watts, 600 volt-ampere de potência. E as outras 100 volt-ampere para cada uma das outras, certo? Lavanderia, a mesma coisa, as áreas de serviço, copa cozinha, tudo é essa regra, 3,5, as primeiras 3, 600 volts-ampere e as outras 100 volts-ampere. Mas se eu juntar cozinha e lavanderia, banheiro, entra em outra conta, que tem que ter no mínimo uma tomada com 600 volts-ampere em banheiro, certo? Mas aqui, se eu juntar cozinha e lavanderia, por exemplo, e passar de 6 pontos, maior que 6, então eu posso fazer assim, ó, que as 2 primeiras sejam 600 watts. Isso para cada cômodo. Aí, em vez de colocar 3 na cozinha aqui, eu vou colocar 2 de 600 e vou completar com mais 100 para cada uma que faltar. Certo? Mas, se eu não tiver, é essa soma aqui. Então pronto, cozinha esse conto. Mas a nossa aqui não é a cozinha. Aqui nós temos um quarto. Então, volta o vídeo e anote, para chegar na aula já espertão. No quarto, sala e semelhantes, eu vou ter uma tomada para cada cozinha, era 3,5 metros. Eu apaguei aqui, eu acho que estava escrito errado aqui. Cozinha, áreas molhadas, lavanderias e tudo, é 3,5 metros. 3,5 metros. Quarto é 5 metros. A cada 5 metros uma tomada. 5 metros de perímetro, que o nosso perímetro é esse aqui. Certo? 5 metros de perímetro, que é esse ali. Então eu tenho que dividir 21,40 por 5. Vai dar 4 vezes 5, 20 metros, né?
4 vezes 5 é igual a 20 e vai faltar 1,40. Na iluminação, vocês notaram que eu não completei aquele 1,57 que faltou, mas aqui eu preciso completar com mais uma tomada. Então eu vou botar 4 vezes 5, 20. Então eu vou colocar 4 mais uma para essa fração de perímetro, ok? Então pronto, decidimos que aqui o mínimo é 5 tomadas. 4 que nós dividimos de 5 em 5 metros e sobrou essa fração de perímetro, 1,40, eu coloquei uma tomada a mais, certo? Então vamos distribuir as 5 aqui, certo? Vamos distribuir elas aqui. Aqui, ó. 5 tomadas no quarto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... e quarto não entra naquela conta das primeiras 600 watts. Quarto, sala, esse tipo de cômodo é 100 volts ampere por tomada. Então são 5 vezes 100 volt ampere. Certo? É isso que nós temos que colocar. Aquela conta dos 600 é para cozinha, lavanderia, área de serviço, lá fora, churrasqueira, tá? Então vamos lá. 5. Aqui é a porta de entrada e a janela. Então vamos colocar aqui já, conforme exatamente como está no nosso projeto. Desse lado aqui, eu vou colocar uma aqui. Uma tomada média. Que a simbologia lá no teu projeto, da legenda, vai estar assim. A chura, na metade dela, tomada média. Tomada média de, aqui vamos chamar do circuito 2, 100 volt ampere. Certo? Uma tomada média, vamos dizer que coloque uma cama aqui, né? Vamos colocar outra. Isso aqui não serve mais para nós. Tá? Esses números aqui, essas flechas todas aqui, não servem mais para nada nesse cômodo, certo? Então vamos limpar. Quanto mais limpo for o nosso projeto, melhor ele será, ok? Outra tomadinha aqui, média, circuito o mesmo, 2, 100 volt ampere. É assim que vai ter que estar no projeto de vocês, certo? Então eu já tenho 2, me falta 3 para cobrir o mínimo, ok? Aqui de frente, se tiver uma cama aqui, vai ter algum aparelho desse lado de cá, não é? Então eu vou colocar aqui uma baixa. Note que a simbologia é diferente. Uma baixa é o mesmo circuito, porém a simbologia é diferente, certo? 100 volt ampere, 3 tomadas eu já coloquei e posso colocar uma média. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma baixa e uma média, então eu coloco a baixa saindo. São 2 pontos. Só que uma vai ser média, a outra vai ser baixa. Note que esse eletroduto virá pela parede de cima. Então chegou primeiro na média e passou para a baixa. Nessa ordem, não coloca a baixa aqui e a média depois, mas nessa ordem, vindo de cima, você tem uma planta baixa, quer dizer que a sua visão está aqui em cima. Então você vai enxergar primeiro a
a média e depois a baixa. Coloque ali também circuito 2 e já colocou 100 volts ampere, que equivale para as duas. E você já fez 4 tomadas, certo? Uma média, uma baixa, e coloque aqui uma baixa aqui, tá? Mas você vai colocar essas tomadas conforme você queira no seu projeto. Aqui é um exemplo de como fazer, certo? Então pronto. Agora nós temos as tomadas colocadas, segundo a NBR 5410. Então o que nós precisamos? O que foi feito na alimentação de nossa iluminação. Nós vamos alimentar o circuito. O que eu preciso para alimentar uma tomada? É 220. Eu preciso uma fase do circuito 2, neutro do circuito 2, esse número agora não vai mais aqui, esse número vai aqui, ó, entre os três, que é o mesmo circuito, certo? E eu tenho um verde aqui por acaso, e o terra do circuito 2. Está vindo do QGBT, pelo mesmo eletroduto, o circuito de tomada e o circuito de iluminação. E ele agora, a NBR me diz que o mínimo, depois o que pode acontecer, por exemplo, eu precisar não 2,5, mas um 4 milímetros depois que fizer toda os cálculos aqui, dimensionamento dessa fiação, certo? O mínimo é 2,5 milímetros, certo? É o mínimo da seção transversal desse fio, desse cabo, certo? Então, ok, já vim com ele aqui. Agora, então, ele veio por aqui, mas ele não precisa descer, porque na verdade o que aconteceu aqui? Eu cheguei com esse eletroduto e aqui tem uma caixa. Aqui em cima tem uma caixa de passagem. Certo? Aqui vai ter uma caixa de passagem no teto. Certo? Vai ter uma caixa de passagem aqui. Aí, a fase desceu para cá. O neutro não desceu para cá. O neutro pegou dessa caixinha que está lá em cima e já saiu aqui, ó. E a fase desceu até aqui e subiu os neutros, os retornos para essa caixinha, e dessa caixinha seguir um caminho para cá. Então a mesma coisa vai acontecer agora. Esse circuito de tomadas vem aqui na caixinha e vai seguir aqui também para chegar aqui no centro de distribuição, certo? Embaixo de cada um desses aqui tem uma caixa, certo? Tem uma caixa. Nossos projetos são bem feitos. Nós não vamos apertar fiação nenhuma. Embaixo de cada uma dessas tem uma caixinha, ok? Pronto. Então dessa caixa, que esse aqui na verdade está aqui, né? Ele desceu a fase, voltou, está aqui. Então, dessa caixa, ele segue linha aqui, ó. Ele segue aqui, ó, junto com esse. Eu tenho o terra. Essas canetas. Eu tenho o fase. E eu tenho o neutro do circuito 2. Não preciso mais escrever 2,5. Notaram que eu só coloquei aqui fora, porque daqui é que eu tenho que saber. Eu vou sair daqui com eles. Então eu não preciso colocar as mesmas informações em todo lugar. Que faz é sujar o teu projeto. Você só coloca o circuito 2, que eu sei que o 2 está aqui, que é 2,5. Morreu o assunto, ok? Então eu cheguei aqui.
Agora vamos ver aqui por onde vamos interligar essa situação. Vamos ver como que nós vamos fazer isso. Será que será melhor para o cliente? Ele vai gastar menos e o serviço vai ficar mais prático se eu descer apenas uma vez e usar as paredes aqui, ó, porque aqui tem uma parede, né? É desse jeito. E usar a parede para passar com o eletroduto embutido, porque o nosso método de instalação naquela tabela que eu passei para vocês ali antes, será o B1, que é eletroduto embutido na parede, certo? Ou na laje, como está aqui, na alvenaria, certo? Então, vamos pensar junto aqui. Eu cheguei até aqui. Agora, se eu descer uma vez só para alimentar, eu tenho duas aqui, já é uma indicação. Eu tenho duas do mesmo lado e tenho essas duas desse lado. Qual iluminação que ficou mais próxima dessa aqui? Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. E lá e ali é caro, é muito eletroduto, é muito material. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ok? E a minha fase e o meu neutro e o meu aterramento do circuito 2 vai estar indo para as tomadas. Vai estar indo para as tomadas. Circuito 2. Alimento. Chegou nessa pelo teto, onde tem a caixa de passagem aqui também. Desceu para lá, tem uma caixinha de passagem da tomada média. Alimentou ali e alimentou a baixa. Essa está a 1,20 de altura e essa está a 40 de altura. Ah, mas diz que tomada média é 30. Não, o mínimo, certo? Ah, é 1,10 a média. Não, o mínimo, ok? Certo. Então, já foi lá. Desci lá, resolvi aquele problema. Então, aqui, eu venho por aqui, ó. Eu passo aqui pela caixa de medição, venho por aqui. Deixa eu colocar esse C aqui, ó. Vai ficar da mesma cor, mas não se importe não, viu? Você já viu antes. Então aqui vai ficar o neutro. O terra. E a fase 2. Ele passou por aqui pela luminária e chegou até aqui. Daqui eu vou interligar aqui, ó. Aqui. E daqui eu vou usar a parede com eletroduto embutido. Aqui. E aqui. Ah, mas tem uma janela. Não, ela é baixa. Esse eletroduto também está abaixo da linha da janela, ok? Não se preocupe não, tá? E aqui eu faço as mesmas coisas, certo? Então aqui eu cheguei com o terra, já passou lá. Aqui eu vim para cá com o terra, com o neutro, e com a fase. 2. E aqui também 2. Aqui está, ó. Você. Ah, e aqui eu tenho que colocar também. Tem que saber que está seguindo o caminho. Fase
neutro. Trabalhe com lápis de cor para fazer essas partes, porque você vai ter que me entregar esse trabalho em lápis. E as cores com lápis de cor, ok? Aqui e o aterramento do circuito 2, certo? Então ele veio daqui da rede, passou aqui, passou por dentro aqui, entrou aqui na parede, dividiu. Pronto. Aqui o caminho mais curto, que gastasse menos fiação e tudo mais, menos fiação, é por aqui. Então aí está a nosso circuito de tomadas. Agora o que nós fizemos antes? O que nós fizemos ali antes? A gente foi ali no quadro. Deixa eu apagar isso aqui. As mesmas informações que nós fizemos para o quadro de cargas da iluminação, nós temos que fazer no circuito número 2. Tá? Agora, a potência aparente desse circuito número 2, quantas tomadas foram? 2, 4, 5, e cada uma de 100. Então, a potência aparente desse circuito é 500 volt-ampere. 5 tomadas, 100 volt-ampere cada uma, ok? Então, vai lá no nosso quadro de cargas, certo? Essa informação. E ali nós vamos colocar ali no quadro de carga, vai estar o quê? Vai ter aquele circuito número 2, vai ter aqui tomadas, aqui iluminação foi outro, aqui vai ter lá um espaço também assim para tomadas, aí vai estar separadinho, 100 e 100 volt-ampere, ou 600 volt-ampere, ou ainda um espaço para as tomadas de uso específico, que eu vou determinar aqui quantos watts ela é, por exemplo, 2500, mas não é o caso ainda, certo? Então, aqui no orçamento eu utilizei 5 tomadas, 5 tomadas do mesmo tipo de tomadas. Depois vai ter quanto de cabo, que eu vou fazer essa medição de quanto, desde que saiu daqui, passando aqui, vindo para cá, descendo, indo pela parede, quanto de cabo, quanto mais de eletroduto eu coloquei nessas paredes, ok? E nessa descida, certo? E nessa aqui também, ok? Então tudo não pode passar 10 centímetros de fita isolante no teu orçamento, não pode esquecer, senão você vai pagar, ok? Não tem como você cobrar, certo? Então agora nós vamos fazer o circuito do ar-condicionado desse quarto, certo? Vamos lá então. Deixa eu apagar aqui. Agora perdi, tá aqui, o apagador. Aqui, nem preciso apagar nada. Aqui, ó. Por esse mesmo eletroduto, veja que já vai ser 3 circuitos aqui. Então eu vou ter que usar aquela tabela que vai me dar o dimensionamento aqui. Eu vou ter que fazer uma continha por um fator de correção de temperatura, porque eu vou ter 3 circuitos aqui nesse mesmo eletroduto, certo? Então agora aqui eu venho com o neutro, o fase e o terra. Posso botar agora circuito 3. Faz de conta que está na mesma cor. E a princípio, e porque aqui o QGBT vai ficar bem próximo,
há uma grande possibilidade de você utilizar ainda o 2,5. A gente dimensiona os cabos. Há uma grande diferença entre 4 e 2,5. Se você colocar um 2,5 onde precisaria 4, vai dar problema no teu sistema elétrico. Se você utilizar um 4 onde deveria ser 2,5, vai acontecer problemas também. Não é assim aquele negócio, se sobrar não tem problema. Tem muito problema. Ele não vai aquecer, por exemplo, se der um problema no ar-condicionado, ele não vai aquecer, por exemplo, o fio e não vai cair a tua chave de segurança, que é o teu disjuntor termomagnético. Então, o fio não vai esquentar, essa temperatura não vai atrapalhar lá, derrubar o teu disjuntor, e aqui pode incendiar e nada vai acontecer. Então, é tudo dimensionado, certo? Então aqui, ó, circuito 3. Vamos ver onde eu vou colocar. Agora não é tomada. Agora chama-se tomada de uso específico, mas na verdade, nos meus projetos, e gostaria que você seguisse essa linha, é esse tipo de situação. Vamos colocar esse ar-condicionado, aqui, ó. Aqui, pode ser aqui mesmo, sobre a cama do casal, certo? Aqui, ó, vamos colocar um ponto de força aqui. Como está na legenda, e tem assim lá, e aí, assim, ó. Não é com essas cores, mas está aqui o ponto de força. E aqui já vem aqui 3, certo? 3, circuito 3. Agora aguarda aí e vamos então ver qual é o ar que eu preciso para quê? Preste bem atenção agora. Qual é o ar-condicionado que eu vou precisar para cobrir essa área? Né? Essa área, se eu não me engano, é 27,52 metro quadrado, se eu não me engano, mas se não for, não tem problema, tá? 27,52, e aqui eu escrevi que o ar é de 600 a 800 BTU por metro quadrado. Então eu tenho que pegar esses 27,52 e multiplicar por 600 ou 800. Mas como que eu vou saber se é 600 ou 800? No teu projeto tem que ter, por isso que é importante a visita técnica. Onde que o sol nasce? Em relação ao teu projeto, em relação à localização desse quarto. Esse quarto está norte, sul, leste ou oeste. Então o que eu faço? Eu vou naquela máxima antiga que diz assim: coloca a tua mão direita lá para onde nasce o sol. Aqui eu sei que aqui na minha casa o sol nasce lá. Coloquei a mão direita para lá. Lá é leste. Então aqui é oeste. E a minha frente é o norte, atrás é o sul. Então aqui na minha casa vai ficar bem essa situação aqui, ó. Vai ficar bem assim, ó. Leste, oeste, norte, sul. Não é isso que vai ficar aqui? Assim? Pronto, porque o sol tá lá, nasce lá e você põe lá. Pronto. Então, esse nosso projeto, eu quero que esse
a tua casa esteja com onde vai o ar leste para oeste. Não, você pode fazer a tua planta, só que é o seguinte, você tem que colocar isso. E esse dimensionamento vai ter que ser segundo a localização geográfica, para dar certo. Então vamos dizer que o nosso quarto esteja a leste, aqui, onde nasce o sol. E isso quer dizer que se o quarto estivesse a norte ou a sul, seria 600, porque tem menos incidência solar sobre ele. Agora, como ele vai ter incidência solar até um pedaço da tarde, só quando o sol virar bem para cá e que essa incidência vai embora, ele vai fazer o cálculo dele sobre 800. Então é 27,52 vezes 800. Certo? Agora, o amansa burro aqui, né? Tem uma calculadora científica também que eu ainda vou ensinar vocês, quem não sabe, a trabalhar na aula, de fazer aquela parte de potência de 10, dos múltiplos e submúltiplos aqui na calculadora, certo? Então, 27,52 vezes 800 é igual 22.016 igual a 22.016 BTU. É isso que eu preciso para refrigerar decentemente esse cômodo. Aí o que eu faço? Eu posso fazer todo o cálculo aplicando essa constante, certo? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. vinte e dois mil 016. 22.016. Agora, o que eu faço? Eu pego esses 22.016, 22.000. Não, eu tenho que ir naquela tabela e ver se eu tenho 22.016, eu não vou ter, né? Provavelmente vai ser um de 24 mil. Tem que ver qual é a indústria, não é? Vou colocar aqui 24 mil, que eu não vou achar esse, ou pode ser um de 22. Esse 0,16 é desprezível, certo? Se eu encontrar de 22 mil, coloco um de 22. Se eu não encontrar, coloco um de 24, certo? Agora nem muito abaixo e nem muito acima. Vezes o K. Esse K é uma constante. Esse K é uma constante que vai me dizer quanto, uma constante energética, de energia. Vai dar 0,259. E aqui, esse K vai ser sempre isso. A eficiência de energia. É aquilo que vem lá no manualzinho dele, que está lá, EER, que ninguém sabe o que é, ou está EER, ou está CPO, certo? Vamos dizer que seja 3,21. 3,21. Certo? Que é a eficiência dele. Aí vai ser feito essa conta e você vai chegar na eficiência energética. Esse meu telefone está com a memória pouca, eu tenho que gravar um pouco, correr lá, baixar e depois voltar, certo? Então, fazendo essa conta, nós vamos chegar na eficiência não energética de energia, nós vamos chegar na eficiência de refrigeração, que é essa aqui, ó, eficiência
eficiência de refrigeração. Isso aqui, ó. Tá? De refrigeração. Nós vamos chegar aqui. Opa, aqui é 293. Isso aqui é 259 é outra coisa. 293. Esse K vai ser sempre 293. Então vamos lá. 22 mil, que é o BTU que nós vamos colocar, porque 22 não existe. 22 mil vezes 0,93 é igual 20.460. 20.460 dividido por 3,21. Dividido por 3,21 é igual 6,37. 6,37. Certo? Que deu a minha conta aqui, deixa eu conferir, que deu 6,37. Opa. Que jeito? 20 mil dividido por 3? 20,460 dividido por 3,21 é igual a 6.378. 3.378 agora, certo, watts. Ok? Agora o que nós temos que fazer então? Nós temos que pegar essa potência e chegar no nosso volt-ampere, certo? E como é isso feito? Pega a minha potência que eu achei, 3, 7 e 8. Eu vou botar a fórmula aqui para depois você entender. É a potência de refrigeração. A potência de refrigeração, que foi aquela ali, dividido pelo fator de potência. Que aqui, para o ar, eu posso colocar um fator de potência de 0,85. Então, vai ser 6,378 dividido por 0,85. Certo? Então, vamos ver aqui. 6.378 dividido por 0,85, que vai me dar 7.503 volt-ampere. Certo? 7.503 volt-ampere é esse meu circuito, certo? Para alimentar aqui o meu circuito número 3. 7.503 volt-ampere. Ok? Então vamos agora a outro cálculozinho. Já tem determinado aqui qual é. Aí se você quer determinar agora a corrente você já sabe, né, que é 7.503 dividido pela tua tensão de rede, que vai te dar a corrente, certo? Dividido por
220. 34, que é igual a 34, aqui está 34,10 ampere, certo? E como não tem, mas eu vou colocar aqui agora e depois que nós vamos ver a questão dos disjuntores, 34,10 ampere, ok? Então agora você aprendeu a dimensionar o teu ar-condicionado. Você saiu do zero, quantos 1000 BTUs você precisava, você viu a potência de refrigeração, essa potência de refrigeração você dividiu pelo fator de potência de 0,85 do aparelho, certo? E você achou 7.503 volt-ampere. Você pegou o 7.503 e dividiu pela tensão da tua rede para ver quantos amperes é esse disjuntor que você vai precisar colocar lá, certo? Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo que eu vou mandar para você, porque vai ficar um vídeo muito longo, que daí nós vamos terminar tudo aqui, ó. Nós vamos ver os disjuntores, qual o eletroduto, qual é os cabos, se aqui vai atender o 2,5 ou não vai. As tomadas eu sei que vai com certeza, mas esse aqui você já pode ver que pela corrente não vai atender, não é isso? Então, no próximo vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, porque agora eu vou estar lançando agora em seguida um plano para membros, se tornarem membros do canal. Vai pagar lá uma mixariazinha mensal, R$10 por mês, e vai ter cursos gratuitos com certificado para os membros, certo? Vai ter apostilas gratuitas para os membros, certo? Então, vai fazer o curso, vai ganhar um curso certificado e reconhecido e ainda vai ganhar apostilas para cursar uma faculdade. Quem já me conhece já sabe, principalmente os alunos lá do grau técnico, que eu envio apostila à vontade, certo? Então, até a próxima. Olha, quase esqueço de alimentar esse circuito, não é isso? Então vamos lá. Vamos passar aqui um eletroduto. Lembrem que esses eletrodutos aqui é feito curvados. Mas na hora da medição, você não tem que obedecer às curvas, porque lá na laje ele vai estar em linha reta. Mas aqui, para não estragar nossa compreensão, nós utilizaremos curvas. Ou se não, a gente vai passar aqui, ó. Ele está nessa caixa, não é? Então, ele vai sair daqui. Ó. Simbolizando que eu saio aqui, ó. Ele pode sair assim, ó. E quando chega aqui, ele dá um salto. Sinal que ele passa aqui. E chega até aqui, certo? E como ele é específico, você não coloca uso específico dentro de outros eletrodutos, a não ser que nesse aqui tivesse somente um circuito, ok? Então aqui você faz o quê? Você vem com o 3, que já saiu dali, né? Aqui ele já está junto, certo? Mas aqui você não vai misturar ele com a iluminação e com as outras tomadas de uso geral. Porque por uma hora de uma manutenção nessa laje, vai dificultar muito o trabalho. Então você vai colocar um eletroduto exclusivo dessa caixa, atravessando o quarto para esse lado. E aqui você vai com ele aqui, ó.
certo? Aqui eu estou fazendo tudo assim, mas todas essas informações poderiam estar aqui, ó, do lado de fora da tua planta, como eu expliquei em sala de aula. Assim, ó, tipo assim, ó, você faz uma seta aqui, né? Deixa eu fazer de outra cor para aparecer bem. Você faz tipo uma seta aqui, ó. E sobre ela você coloca as informações. Que aqui vem o terra, como eu expliquei na aula, certo? E aqui vem o neutro. E aqui vem o fase do circuito 3. Então ele chegou nessa caixa, veio por aqui, ó. E aqui fora da planta está aqui, ó, circuito 3. Que com certeza 2,5 não vai ser, né? Porque agora a gente já tem uma base. Mas nós ainda vamos fazer esse dimensionamento calculado, certo? E aí está agora alimentado o teu ponto de força, ok? Aqui não vai tomar daquelas de 20 amperes não, é um ponto que chega aqui e depois vão ligar o aparelho diretamente nesse ponto, ok? Agora sim, até a próxima.